Olá, bem-vindo ao Poesia de Domingo, canal dedicado à literatura, à arte e à cultura em geral. Nosso objetivo no primeiro momento é postar todas as escolas e períodos literários, tanto da literatura brasileira quanto da literatura portuguesa, que compõem a grade curricular do ensino médio. Então, eu sugiro ao meu aluno, ao meu ex-aluno, ao meu futuro aluno, ou mesmo você que me escuta agora, vou te dar um conselho: se inscreve no canal, que assim você recebe cada episódio postado. E gostando, dê um ok para valorizar o nosso trabalho, beleza? Mas o assunto de hoje já é século XV, humanismo em Portugal. Vem com a gente! A partir de agora, analisaremos esse período dentro da literatura portuguesa, que é o humanismo, ou também conhecido como pré-renascimento. Quando nós pensamos no humanismo ou pré-renascimento, não podemos esquecer que é um período que dentro da literatura portuguesa, ele vai representar uma espécie de transição. Que transição foi essa? A transição entre o mundo medieval que nós encontramos lá atrás no trovadorismo, que foi justamente os 2 primeiros episódios aqui do canal, como a partir de agora nós vamos falar de humanismo. O humanismo é a valorização do homem, então alguma coisa ali vai ser diferente. Ao invés daquele ambiente teocêntrico, em que o centro de todas as coisas é o divino, nós vamos começar a olhar um pouquinho mais aqui para o chão. E isso vai ser o diferencial. Então, o humanismo ou pré-renascimento é um período que inaugura aquilo que nós sabemos que é o segundo momento da era medieval. Lembrando que a era medieval por era medieval, ela vai ser apresentada através do trovadorismo, o primeiro momento, que nós já estudamos, e o humanismo, que é o segundo agora. Sendo assim, quando pensamos nesse período chamado de humanismo, nós sabemos que ele está envolto a essa transição. Então é um período em que nós temos essa ideia meio que bifronte, olhem vocês. Nós temos dentro do movimento uma transição entre o mundo medieval e também a era clássica, quer dizer, mundo medieval, Idade Média, era clássica e a partir daí Renascimento. Então é um período em que nós teremos uma espécie de ideologia bipolar, no qual a coexistência desses dois valores eles vão imperar. A ideia, portanto, de uma espécie de fusão, de bifrontismo ideológico, como vocês podem perceber aqui pelo cursor. Esse bifrontismo ideológico ele é bem revelador, porque ele vai passar um mundo para a gente que está em franca transformação. O humanismo, diferente da Idade Média, em que nós temos aquele contexto do feudo e tudo mais, no humanismo nós teremos a aparição das grandes cidades, e já já eu vou falar nisso. Então, quando pensamos nesse período, não podemos esquecer que, fora isso, o período do humanismo, ele vai trazer a coexistência, portanto, tanto do medieval com o clássico. Então, pensamos no humanismo, nós vamos seguir aqui, vendo que é um período no qual a Itália, ela passa a ser um importante polo produtor desse tipo de cultura. Aliás, na Itália que nasce o Renascimento. Sendo assim, nós não podemos deixar de falar dos precursores italianos dentro desse mundo humanismo. O humanismo, ele passa a ser também uma espécie de valorização do homem, só que de uma forma mais sustentada, mais aplicada ali, né? No qual a sociedade ela passa por profundas transformações. Isso se reflete profundamente no mundo daquela época. Então nós temos aqui três nomes, né, que são básicos. O primeiro deles seria o Francisco Petrarca. O Petrarca, gente, que é o espécie de pai do soneto, né, ele vai viver de 1304 a 1374. Né? Não se fala exatamente, o Petrarca foi inventor do soneto? Não sabemos. Inclusive, no episódio passado, que você pode ver aqui no link, eu falei para vocês da região de Provença. Na região de Provença, onde teria nascido supostamente o soneto. Não sabemos quem que inventou o soneto, mas sei que o Petrarca foi o importante difusor dessa forma lírica. Não só lírica, né, mas de outros gêneros, mas dessa forma poética, sendo um pouco mais específico, porque afinal de contas, o soneto, o que é o soneto? Aquele texto formado por 2 quartetos e 2 tercetos.
um soneto que nós usamos aqui no Brasil, de tradição portuguesa, que é o soneto italiano. Olha que coisa linda, né? Brasil, que usa de Portugal, que usa da Itália, né? É o soneto que nós usamos aqui, é o soneto italiano ou petrarquista. 2 quartetos, 2 tercetos. Camões faz muito o uso de sonetos que apresentam rimas interpoladas nas quadras e alternadas nos tercetos. Quer dizer, a rima interpolada é aquela que forma, dentro do esquema final de rimas, no final do verso, ela vai formar A, B, B, A. Quer dizer, o primeiro verso vai rimar lá com o quarto, o segundo rima sempre com o terceiro, né? Alma minha gentil que te partiste, tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente, viva eu cá na terra sempre triste. Olha aqui, ó. Isso é uma rima interpolada de uma quadra de um soneto de Camões chamado Alma minha gentil que te partiste. Muita influência de Francesco Petrarca na literatura portuguesa e, consequentemente, brasileira também. Por isso que é bom falar do cara que inicia ali, que populariza essa forma de soneto. Lembrando que há outras formas de soneto. Soneto de Shakespeare, ele vai ser diferente, né? Que ele vai apresentar ali, ao invés de 2 quartetos e 2 tercetos, ele apresenta 3 quadras e um dístico no final, que é uma estrofe de 2 versos, né? Então toda essa parte de estrutura poética é legal a gente conhecer também, para se aventurar um pouco nesse campo, tá? Além de Francesco Petrarca, como sendo o homem que vai popularizar essa forma de texto, que nós damos o nome de soneto, né? Que é sempre, como eu disse para vocês, a estrutura fixa, é o texto, né? A forma fixa, que tem 2 quartetos, 2 tercetos, no caso do soneto petrarquista. Nós temos a produção italiana da prosa, que aparece com o Boccaccio, né, que é o Giovanni Boccaccio. A história de Boccaccio, ela é bem interessante do ponto de vista, porque ele vai deixar esse livro aqui, ó, que é o Decameron ou Decamerão, tá? O Decameron, ele é uma história que foi feita numa seguinte situação. Em 1348, meu povo, a peste chega na Europa. E a peste, a gente sabe que em números oficiais eles falam que 1/3 da população europeia foi dizimada. E Boccaccio, para poder fugir da peste, ele vai se isolar numa vivenda rural de 1348 até o ano de 1353. Então, nessa vivenda rural, ele vai escrever essa obra máxima que vocês estão vendo aqui na minha mão, que é o Decameron ou Decamerão, que é o nome que nós damos ao grego, né? Que deca vem de 10, emeron vem de jornadas ou dias, então são 10 jornadas ou 10 dias. A história, ela conta 10 personagens que, como Boccaccio, que fugiu da peste, também, né? Fugindo da peste, 10 personagens, sendo 7 mulheres e sendo 3 homens, se isolaram numa vivenda rural. E nessa vivenda rural, cada um resolveu ali, né, cada um ficou incumbido de contar 10 histórias. Então nós temos 10 personagens, cada um contando 10 histórias. Então são 10 jornadas, Decameron, 10 dias. Cada personagem conta 10 narrativas. E essas narrativas são contos que revelam bastante, né, essa coisa do universo medieval na cultura italiana da época. A obra, ela é tão revolucionária para o período que nós sabemos que o Boccaccio, ele é considerado uma espécie de precursor da literatura realista, pois ele revela de forma bastante desmedida, né, por assim dizer, os entraves dessa coisa da sociedade medieva, né? Uma coletânea de 100 narrativas. Não são todas narrativas de criação dele, ao que nós pudemos constatar. São narrativas que ele muitas vezes pega de culturas esparsas ali, faz uma adaptação, molda, mas é um cara que registra tudo isso. Então, dá a importância do Decameron ou Decamerão, né, para a história da literatura universal, que é uma espécie de precursor da literatura realista. Certo? Outro nome importante aqui que nós podemos citar é nada mais nada menos que Dante Alighieri. O Dante, gente, ele é autor simplesmente da Divina Comédia. A Divina Comédia, sabemos que é, antes de mais nada, uma obra fundamental dentro da cultura, não apenas a cultura italiana, mas posso dizer para vocês que dentro da cultura universal, a Divina Comédia é, antes de mais nada, um manual de como se vive na Idade Média.
Divina Comédia é uma das obras mais importantes do contexto ocidental, tá? Ela acaba por forjar pra gente bastante aquela ideia do que seria o inferno, do que seria o pecado. Ninguém havia feito isso de forma tão criativa quanto ele. Pensa que você tá num homem, né, que viveu lá entre 1265 a 1321, quer dizer, ele estava na Idade Média, lá no olho do furacão. A Divina Comédia é dividida em 3 partes. A primeira parte é essa aqui, ó, que seria o inferno de Dante, onde Dante Alighieri, a companhia do poeta Virgílio, ele vai descer aos 9 círculos do inferno. Uma obra fantástica. O primeiro a gente fala que é o primeiro geógrafo do inferno, Dante Alighieri. E a cada círculo que ele vai descendo, nós sabemos que ele vai vendo que o pecado piora e a expiação, quer dizer, a penitência daquele sujeito também tende a piorar, ao passo que o pecado, né, tende a se tornar maior. Quer dizer, isso é uma coisa lógica, né? Mas assim, precisava alguém colocar no papel. Isso faz parte do nosso inconsciente. Falam que o Dante é quem inventou essa noção de purgatório, né? O inferno é a primeira parte, que ele desce com a alma de Virgílio. Dante Alighieri representa o saber do homem medieval, enquanto Virgílio já representa, numa concepção mais simbólica, representa o saber clássico. Lembra que eu falei para vocês dessa coisa da transição entre a ideologia teocêntrica medieval e a ideologia antropocêntrica clássica? Está aí numa obra. Se eu pegar, né, o Boccaccio, mesma coisa. O Decameron de Boccaccio me apresenta a noção de uma visão muitas vezes medieva, mas uma progressista em relação à visão da Idade Média, porque ele é satírico, ele é crítico para com o seu mundo. Então ele consegue sustentar esses opostos. Da mesma forma que se eu pegasse a lírica de Francisco Petrarca, no qual a mulher espiritualizada divina, se ela vai dar de encontro com uma forma de poema, que é uma forma fixa, quer dizer, uma estrutura racional, juntamente com algo que é emocional, quer dizer, esse emocional, o divino, o racional, o lógico. Quando a Divina Comédia, ela apresenta uma espécie de circuito, no qual, ao passo que o pecado piora, a expiação, a penitência também tende a piorar. Né? E um dos últimos círculos do inferno é os traidores, que é o contrário do que a gente pensa por aí. Inferno de Dante não tem fogo, gente. Pense comigo. Fogo é o símbolo bíblico da vida. O fogo aquece, o fogo traz a luz, o fogo ilumina, né? Mas não, o inferno de Dante é a ausência da vida, a ausência do fogo. Então não tenha gelado para burro lá embaixo. Né? Não queira ir lá, viu? Mas em todo caso, a questão é, basta olhar o que você está fazendo, porque a visão dele é muito clara. O pecado que você faz aqui, seu pecador, é na eternidade que tu tende a pagar, né? Então, ele vai trazendo essas lições, e quando chega ao último círculo, que é o círculo dos traidores, ele vai ter cenas horripilantes, como a cena do arcebispo Ruggieri sendo devorado, seu crânio sendo devorado pelo conde Ugolino. O motivo disso é que o arcebispo Ruggieri traiu o conde Ugolino, prendendo numa masmorra, e daí, como forma dele se vingar, ele come a cabeça, come o crânio do outro, o cérebro, né? Então, assim, ó, são cenas dessas que dão à Divina Comédia aquele adjetivo que nós usamos que é, isso aqui é dantesco. Por que isso aqui é dantesco? Porque vem de Dante. Então, dentro desse aspecto, é um livro capital dentro da literatura universal, a Divina Comédia. A segunda parte já vai ser essa aqui, ó, que seria o Purgatório. Seria a escalada da montanha do Purgatório, ainda em companhia do nosso amigo Virgílio. Mas, quando chegamos ao paraíso, não. O Virgílio sai de cena, entra a Beatriz de Dante, que vai poder contemplar a beleza divina. Porque o Virgílio estava condenado ao primeiro círculo do inferno, que é o limbo, onde ficavam as almas que não foram batizadas pelo catolicismo, pela Igreja Católica. Então, o humanismo em Portugal tem sua data histórica funcionando a partir do ano de 1418. A gente pode entender que, como marco histórico, essa primeira data traz o Fernão Lopes, né, como sendo nomeado guarda-mor da Biblioteca Nacional da Torre do Tombo. O que isso quer dizer? Fernão Lopes, ele foi nomeado como arquivista. Não pense que o cara ficava lá como guarda, como sentinela, nada disso. Ele foi nomeado guarda-mor, quer dizer, o arquivista real. Após o conhecimento, né, e o arquivamento, vamos colocar, de tudo aquilo que era oficial de Portugal, ele passa a ter uma matéria ali interessante.
E ele tem a sua importância dentro da história, além da historiografia, da literatura também. Na literatura a gente vai estudar como um dos elementos do humanismo português as crônicas historiográficas de Fernão Lopes. Então, no ano de 1434, ele seria agora nomeado para ser o cronista maior da Torre do Tombo, o cronista maior da Torre do Tombo. Começando, portanto, uma carreira de cronista que vai se estender de 1434 até 1454, então são 20 anos. Depois ele seria substituído por Rui Pina, Eanes Urara e outros cronistas, tá legal? Se o humanismo em Portugal está apontado como data limite ali ao século XV, que é 1418 ou 34, não podemos esquecer que a gente está falando de um contexto histórico bastante significativo, que é o finalzinho da Idade Média. Então, sendo assim, a gente não pode esquecer que a Idade Média que rola aqui, ela acaba em 1453, com a queda de Constantinopla. E quando nós falamos no período medieval, um pouco antes disso aí, no século anterior, no século XIV, portanto, a peste negra ela vai assolar a Europa. E a peste negra ela vai trazer, nós sabemos, situações peculiares, como aquela que eu acabei de descrever, quando Boccaccio, para poder fugir da peste, acaba se isolando numa vivenda rural escrevendo Decameron. Então, além da peste negra, a gente pode esquecer que o contexto é bem significativo, pois a Guerra dos 100 Anos, que segue da França contra a Inglaterra, por todo o contexto do século XIV, século XV, também vai ser um ponto de vista bastante significativo. Mas o que me interessa é a história de Portugal. E quando a gente fala em Portugal, estamos falando de uma transição bastante significativa, que é a transição de Casa Real. A Revolução de Avis, gente, ela vai ser uma revolução que ocorre, como vocês podem ver, ao final do século XIV, e ela vai trazer a transição da Casa de Borgonha, que é a primeira casa real que teve 9 reis, começando com Dom Afonso Henriques, está lá falado no primeiro episódio de Trovadorismo 1, até o último rei, que é Dom Fernando. Acabando os 9 reis, nós vamos começar uma outra casa real, que é a dinastia de Avis. Acaba a casa de Borgonha, nós vamos falar da dinastia de Avis. Então, nós temos esse conflito podendo ser explicado da seguinte forma, de uma forma bem simples, porque vai ser isso mesmo, a queda dessa primeira casa real. E para a gente falar, vale a pena contar uma historinha rápida aqui. Sabemos que o Dom Fernando vai ser o último rei da casa de Borgonha. O Dom Fernando, ele se casa de uma forma bastante polêmica com a dona Leonor Teles, que foi, antes de mais nada, uma mulher que já era casada, mas ele era rei, passou a régua em tudo, deu uma canetada lá, falou, ela tá comigo e tá feito. E ela, antes de mais nada, casada com o Dom Fernando, que foi bem diferente do pai dele, que é o Dom Pedro I de Portugal, que eu vou contar para vocês num outro episódio, no segundo episódio do Humanismo. Nós sabemos que o Dom Pedro de Portugal, ele vai ser o rei que vai ter um caso com Dona Inês de Castro, tal, só que antes disso ele foi casado com Dona Constança Manuel, e a Dona Constança Manuel deixou para ele Dom Fernando, que era filho do homem. Mas tudo bem. Mas o Dom Fernando, ele era ao contrário do pai, que foi muito popular, foi um rei que teve 10 anos aí, à frente de Portugal, equalizou os cofres da nação, mas a gente fala dele depois. O Dom Fernando fez tudo errado, a começar pelo casamento, que ele se casa com uma mulher que descontentou completamente a nobreza feudal portuguesa, uma burguesia ascendente, e o problema é que ele vai morrer, cara, deixando uma filha como herdeira. A esposa Dona Leonor vai assumir como regente, com aquela promessa de que se ela assumisse como regente, nós sabemos que a filha, quando fizesse 15 anos, ia casar, ter um filho depois e assumir o reino. Olha o trampo. Resultado, a nobreza não aceitou nada disso. Começaram pequenos levantes. Estamos no ano de 1383, quando nós vamos ter justamente esse contexto que é chamado de Revolução de Avis. Em 1383, esses levantes eles vão tomando corpo em Portugal. E aparece uma figura, que é a figura do Dom João I, mestre da Ordem Militar de Avis, que era irmão bastardo de Dom Fernando, que tinha morrido. Vê se entende essa história, que o Dom Pedro de Portugal teve o filho com a Dona Constança, que foi Dom Fernando, legítimo, herdou a coroa.
Só que ele teve também depois um caso com Dona Inês de Castro. E muita gente pensa que esse Dom João é filho da Inês, e não é não. Ele é filho de uma outra mulher, uma galega, chamada Dona Teresa Lourenço. E o Dom João I, mestre da Ordem Militar de Avis, ele vai, portanto, encabeçar ali uma espécie de levante contra esse fato. É aclamado por seus seguidores ali e se transforma no primeiro rei de uma nova dinastia portuguesa, que é a Casa de Avis. Então, Dom João I, mestre da Ordem Militar de Avis, inicia a dinastia de Avis. É importante comentar essas coisas, porque eu estou contando para vocês da história de Dom Fernando para frente, né? A Dona Leonor, quando ela vai se mancomunar com o Conde de Andeiro, portanto, que era um aventureiro, que ela começou a ter uma política de aproximação com terras estrangeiras, descontentando, portanto, setores da nobreza feudal e de uma burguesia ascendente em Portugal. Quer dizer, isso só podia dar no que deu. Né? Existe um rompimento, portanto, com toda aquela dinastia de Borgonha que estava com uma ligação com terras estrangeiras para poder se valorizar uma coisa mais essencialmente lusitana. E a Casa de Avis vai ser uma casa empreendedora. É uma casa que tem tudo a ver com o período que nós chamamos de humanismo. Então pensamos nessa casa, que é a Casa de Avis, é uma casa que tem tudo a ver com esse ambiente próspero, com esse ambiente de transformação, que seria que esse ambiente humanista. Então o humanismo, ele nada mais é do que isso, do que seria a valorização do homem. E nessa valorização do homem, nós não podemos esquecer que nós temos os avanços tecnológicos do período, como o caso da imprensa. Nós não podemos esquecer que isso vai gerar uma abertura, que é essa abertura cultural. E essa abertura cultural, ela vai gerar, né, por consequência, todo o contato com uma cultura que até então pré-existente, que é a cultura greco-romana ou cultura clássica. A igreja, ela está entrando em crise a partir de então. Pra você ter uma ideia, as crises internas da igreja tendem a gerar, né, a existência, num determinado período, de dois papas, um papa em Roma, um papa em Avignon. Então essa transformação dentro do pensamento, essa transformação dentro do seio da sociedade europeia, fez com que o pensamento teocrático, aquela coisa de pensar em Deus como sendo o centro único de todas as coisas, entrasse por decadência. Aí você tem algumas crises que são vividas pela igreja. Fora isso, nós temos os aspectos, né, que vão trazer o fim do feudo e a estruturação de uma sociedade urbana. Para pensar nisso. O feudo é uma construção fortificada, no qual o inimigo não entra. Se o inimigo não entra, a cultura também não passa, gente. Se a cultura também não passa, imagina que imbróglio foi isso. A aparição das grandes cidades fez com que várias pessoas transitassem, transmitissem, assimilassem cultura. Isso vai ser significativo do ponto de vista histórico também. E nós não podemos esquecer que é nesse sentido que a burguesia aparece dentro desse ambiente de grandes cidades, né? E o surgimento da burguesia vai ser significativo, por quê? Porque essa classe, em aliança, vamos colocar aqui, ó, com o rei, vai ser justamente um período importante da história de Portugal, no qual nós encontramos ali as grandes navegações. Isso tem tudo a ver com a história da nação e com a sua produção artístico-literária. Tá? Então, pensamos nesse início de grandes navegações, que é justamente o início de uma nova fase para a cultura portuguesa. E essa fase, portanto, das navegações vai trazer a glória da nação. E é justamente esse sentimento de glória, esse sentimento patriótico, né, que fez com que aparecesse ainda no século XV, se a gente for pegar ali uma figura ilustre da época, que foi o Dom Henrique, conhecido como o navegador, aquele que nunca navegou, né, ele vai trazer, né, antes de mais nada, aquilo que foi conhecida como Escola de Sagres. A Escola de Sagres, gente, ela é justamente não uma escola física, não vai ter lá, eu vou ter uma aula na Escola de Sagres. Não, a Escola de Sagres foi uma espécie de centro de excelência no qual eles trocavam tecnologia marítima que vai culminar Portugal rumo aos mares. Então isso vai ser significativo também para a história. Essa ideia de resgate da pátria, resgate da nação, tem tudo a ver com o período. Nós não podemos esquecer
que o humanismo, de uma forma geral, ele está ligado a esse homem de sentido mais racionalista, o homem embasado nessa coisa da ciência, do lucro, do progresso, e esse homem embasado na ciência, no lucro, do progresso, ele vai começar a olhar para a própria história. E aí vem a importância da crônica. Um país, gente, sem passado é um país sem futuro. Então, essa valorização, ela vai se dar nesse período aqui, ó, resgate da memória da nação, do povo. Gente, a literatura humanista em Portugal apresenta-se primeiro pelo estudo da poesia palaciana, que a gente pode fazer agora rapidinho, pelo estudo das crônicas historiográficas de Fernão Lopes, que vai ser o assunto do episódio 2, assim como o teatro medieval popular de Gil Vicente, também assunto do episódio 2. Vou começar o estudo com vocês falando primeiramente da poesia palaciana. A poesia palaciana, como o próprio nome diz, é a poesia que vai se desenvolver no palácio, gente. Eu não tenho que ser muito astuto para poder lembrar que a poesia do palácio é a poesia palaciana, lógico, né? Aí vem. Agora, se eu lembrar que no último assunto que eu estudei, que é trovadorismo, as cantigas líricas de amor são as únicas que apresentam esse universo palaciano, lógico que são as cantigas líricas de amor, que são aquelas que mais tendem a influenciar o universo da poesia palaciana. Dentro desse universo da poesia palaciana, nós temos um livro publicado em 1516, que é o Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. O Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende é uma obra que foi uma espécie de coletânea. Então, de 1470 até 1516, o Garcia de Rezende, ele resolve coletar poemas e reúne esses poemas aí num livro que ele chamou de Cancioneiro Geral. Foi, portanto, um livro impresso, não é uma cópia manuscrita, é um cancioneiro, só que agora diferente dos 3 primeiros do trovadorismo, esse é um livro impresso. É o Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, que vai reunir quase 1000 poemas, 880, quase 300 poetas, 286 para ser mais preciso. Então, quando a gente estuda a poesia palaciana, você estuda esse livro, que é o Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Então, seguindo aqui as características, primeiramente essa estrutura, ó, 880 poemas, com 286 poetas, desses, cerca de 29 são castelhanos. Antes que alguém me pergunte, professor, o que poetas castelhanos estão fazendo ali? Gente, era comum você ter em Portugal castelhanos, em Castela, portugueses. Então, por isso a permanência deles. Lembre que você está na Idade Média e a pessoa muitas vezes é identificada não apenas pela localidade que nascia, mas sim pelo credo religioso que tinha. E nesse sentido, essa coexistência ela vai ser natural. Gil Vicente, que é um dos autores que estudaremos aqui, ele vai deixar peças, inclusive, em outros idiomas, não apenas em português. Então, daí a existência de você ter poetas castelhanos também. Nesse sentido, nós encontramos aqui afastamento da música, porque não é mais agora a cantiga. Se é o texto poético, olha aqui, ó, você vai ter o texto recitado. Então, gente, é o surgimento da poesia. Isso é muito significativo para a gente. O surgimento da poesia vai me trazer um afastamento do trovador. Ó. Agora, se eu chamar alguém de trovador para falar a verdade, cara, eu estou chamando essa pessoa de poeta medíocre. Então, do trovador ao poeta. Aqui uma imagem que eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4 tomos compondo aqueles quase 1000 poemas que nós encontramos, que é o Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Todos esses textos, diferente do trovadorismo, em que nós não encontramos ali uma preocupação formal, uma preocupação estética, as cantigas elas não têm uma forma. A poesia palaciana ela vai apresentar essa forma definida, que é justamente o uso de estruturas poéticas definidas, como a medida velha, que é o verso redondilho menor com 5 sílabas ou maior com 7. Aqui eu tenho cuidado estético, formal. Esse cuidado estético formal me aponta a esse uso, que é o uso da medida velha. Tanto redondilha menor, quanto o texto apresenta 5 sílabas, quanto maior, quanto apresenta 7. Além disso, o poema ele passa a ter uma estrutura que muitas vezes ele pode ser precedido de um mote, que seria um tema. Às vezes o poeta ele lança o tema e dentro desse tema depois você vai ter o desenvolvimento daquilo.
né? Glosa, que é o desenvolvimento desse tema. E se aparecer aqui a expressão voltas, fique sabendo que nada mais é do que a volta, nada mais é do que a estrofe. Poema com mote, poema com glosa, estrutura fixa, qual que é o ambiente? Como eu falei para vocês, o ambiente é palaciano. Lógico que o lirismo amoroso passa a ser o tema preponderante. Por isso aqui, ó, dentro dessas cantigas, perdão, mas não é errado usar cantiga, já vou explicar o porquê também, povo, tá? Mas vamos lá. Dentro desses poemas, para ficar um pouco melhor, nós temos, além desse ambiente, ó, ambiente palaciano, o lirismo amoroso, as composições são sempre composições frívolas, composições afetadas, composições do qual o lirismo passa a ser a tônica dominante. Além disso, não podemos esquecer que a poesia palaciana, ela vai nos apresentar alguns gêneros comuns à época, né? O ponto alto, gente, é com certeza o gênero lírico. Como falei para vocês, se eu estou me ambientando, por assim dizer, ao ambiente palaciano, as cantigas líricas de amor são aquelas que mais tendem a influenciar. Então o lirismo amoroso, aquela coisa de uma mulher, só que tem uma diferença. A mulher passa a ser agora um pouquinho mais física, não é aquela mulher distante, espiritualizada. Nós vamos encontrar nesse contexto, né, outros elementos importantes, como a poesia religiosa, tá? De temática sacra, portanto, a poesia didático-moralizante, que fala muito sobre o período da época, a satírica, que não posso esquecer, que não acaba. Além disso, tentativas de épica. Por que você está falando, professor? Tentativas de poesia épica, que nem tem trovas, a morte de Dona Inês de Castro, do próprio Garcia de Rezende, que é o organizador do Cancioneiro Geral. E a Dona Inês de Castro, ela vai ser citada, inclusive, numa das crônicas de Fernão Lopes. Eu vou falar dela no próximo episódio, né? Seguindo aqui, ó, nós temos dentro dessa contextualização todos esses elementos que são significativos. Agora, os tipos de texto. Eu tenho na poesia palaciana algumas estruturas que são conhecidas. Exemplo, a esparsa, que é a única estrofe de 8 a 16 versos, certo? Além disso, o vilancete é um mote, um tema que apresenta 2 ou 3 versos, quer dizer, um dístico com um terceto, com uma ou mais sétimas, quer dizer, uma estrofe de 7 versos, como glosa. Além disso, como eu falei para vocês, para dar nó no cerebelo, olha que aparece aqui, ó, cantiga. Mas as cantigas, elas não têm nada a ver com as cantigas do trovadorismo. São textos poéticos. Sendo assim, ó, o que está dizendo aqui, ó, um mote, que é um tema de 4 ou 5 versos, uma quadra ou uma quintilha, com uma glosa em oitava, com glosa, perdão, em oitava ou décima. Além do que, nós temos uma outra estrutura que é a trova. Aí dá nó na cabeça, né, povo? Fala assim, ó, trova, forma livre com número variável de estrofes, predominando quadras e oitavas. Quer dizer, essas aqui são algumas das estruturas, não aqui, como nós falamos nas cantigas, né? Nós temos um texto que não tem padrão, que foi o primeiro estudo. Agora não. Agora eu vou ter textos que apresentam um certo padrão. Olhem vocês aqui, ó. Coração, já repousavas, já não tinha sujeição, já vivia, já folgavas, pois, por que te se julgavas outra vez, meu coração? Sofre, pois, te não sofresse na vida que já vivias, sofre, pois, te tu perdestes, sofre, pois, não conheceste como doutra vez perdias, sofre, pois, já livre estavas e quisesse sujeição, sofre, pois, te não lembravas das dores que escapava, sofre, sofre, coração. Ai, que bonitinho, né? Você tá vendo aqui, né? Que é um texto que, se a gente for analisar a parte estrutural, aí eu falei para vocês que é uma outra viagem, né? Eu vou perceber coração já repousavas, dão 7 sílabas, ó. Jorge de Aguiar faleceu, né? Em viagem. Esse poeta, em 1508, como capitão-mor de uma armada que se dirigia para a Índia. A presente cantiga caracteriza-se pela novidade do tema, a recaída amorosa. Vocês estão percebendo? Recaída amorosa. Se é recaída amorosa, quer dizer, já cai antes. Pega as cantigas líricas de amor, que a mulher tá lá distante, né? Nunca tem um contato. Essa aqui não, ele tá lembrando, tá com saudade. Então, recaída amorosa em função disso. É uma novidade temática que não custa nada a gente lembrar.
Além disso, nós podemos citar também um outro exemplo de texto tirado dessa época da poesia palaciana, que é a cantiga Sua Partindo-se, de João Ruiz de Castelo Branco, que é um dos textos, por assim dizer, que eu posso falar que é um dos mais famosos que tem. Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos da morte, mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Uau! Né? Quer dizer, você vê o lamento da partida, da separação entre os amantes, quer dizer, João Ruiz de Castelo Branco. Você vê que a única palavra que não pertence ao nosso idioma é o tan. Por quê? Estamos falando do período correspondente ao humanismo, que não é como o trovadorismo galego, galaico, português, mas sim é o português médio, uma etapa que antecede o português moderno, que nós teremos a partir do 16, tá? Então, seguindo aqui, nós podemos citar um outro exemplo também de texto, que é o Conde de Vimoso, que é um dos nomes que aparecem dentro do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Gente, lembrando que o Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende ele vai trazer até o Gil Vicente como nome principal. Né? Gil Vicente, professor, Gil Vicente, Aires Teres, Diogo Brandão, o Nuno Pereira, Fernão da Silveira, quer dizer, são vários os autores que praticaram esse tipo de estudo. E quando nós falamos aqui, isso é um vilancete, como eu falei, tem um mote com 3 ali, depois do desenvolvimento do texto. Meu amor, tanto vos amo que o meu desejo não ousa desejar numa coisa, porque se a desejasse, logo a esperaria. E se eu esperasse, sei que vos enojaria, 1000 vezes a morte chamo, meu desejo não ousa desejar-me outra coisa. Olha só que bonitinho, né? Quer dizer, esses textos, todos eles apresentam um padrão formal que o trovadorismo não tem. Você percebe que as cantigas, elas não têm uma estrutura fixa aqui, isso sim aparece, certo? Bom, sabendo disso, povo, nós seguiremos, portanto, com o episódio Humanismo 2, para falar das crônicas historiográficas de Fernão Lopes, que é importante, e para falar também do teatro medieval popular de Gil Vicente, que é o gênio da raça, diga-se de passagem. Beleza? Valeu, até mais.